E aí, como é que a gente faz para responsabilizar o Supremo Tribunal Federal se quem responsabiliza o Supremo é o Senado, mas quem julga os senadores é o Supremo? Né? Ou a gente muda o foro pro STJ, para outra corte, ou acaba com o foro. Mesmo com a Constituição dando superpoderes pro Supremo, o Supremo ainda extrapola esses superpoderes. O Bolsonaro, é inegável que o processo dele, primeiro, foi julgado, né, numa instância incompetente, porque você tem dois entendimentos possíveis. Um entendimento é de que o caso é de grande relevância e que quem cometeu aqueles crimes tinha cargo com foro na época dos crimes e, portanto, precisam ser julgados no Supremo. Segundo esse entendimento, eles precisariam ser julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal, e não numa turma. A turma é absolutamente incompetente para julgar. O entendimento anterior era restritivo em relação ao foro. Era o seguinte: você, né, só tem foro por crimes cometidos no exercício do mandato, em função do mandato, enquanto você estiver no mandato. Deveria ser julgado segundo o entendimento do próprio Supremo na primeira instância. O problema já começa aí. Outro ponto, você negar o acesso para a defesa de todo o inquérito até o momento da denúncia. Ora, antes da denúncia, a defesa precisa ter acesso para já preparar sua resposta à acusação. E você não teve acesso a esses documentos. E depois da denúncia, foi liberado 90 terabytes. Para quem não tem noção, se o advogado lesse 1000 páginas por segundo, ia demorar alguns anos para ele terminar de ver tudo. Então, assim, foi dado um prazo curto, né, para a defesa analisar uma infinidade de documentos que só foram disponibilizados depois da denúncia. O próprio ministro Alexandre de Moraes, suspeito para julgar, porque ele supostamente é uma das vítimas. Segundo ele próprio, teve um plano para assassiná-lo. Então, peraí, imagina que eu sou juiz e eu tô julgando um plano para me assassinar. É óbvio que eu vou condenar. Tinha um plano para me matar. É evidente que eu sou suspeito, mas teve o julgamento da suspeição e até o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, votou contra o Bolsonaro, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha competência para isso. E isso sem falar nos vários e vários abusos, principalmente naquelas ameaças de pauta da Rosa Weber, de querer decidir sobre aborto, de querer decidir sobre droga, de querer decidir sobre marco temporal contra a jurisprudência do próprio Supremo. Então, os principais assuntos da sociedade brasileira que deveriam ser debatidos pelo parlamento não são. Mas aí, eu não vou culpar só o Supremo, eu vou culpar o próprio parlamento, que é covarde, que não defende suas próprias prerrogativas. Qual foi a postura que a gente teve do presidente Davi Alcolumbre e do presidente Hugo Mota em defesa das prerrogativas do parlamento, em defesa da prerrogativa de legislar, em defesa das prerrogativas dos seus parlamentares? Nada. Qual foi o processo que foi começado pelo Senado para responsabilizar algum ministro do Supremo por alguma coisa? Nada. Zero. Então é a covardia e o próprio despreparo também dos parlamentares que faz com que o Supremo tenha essa atitude. E tem muito deputado também e senador que tem um discurso contra o Supremo, que engana o eleitor, mas na hora de votar em fim de decisão monocrática, em ampliação das possibilidades de impeachment do ministro do Supremo, e assinar no mandato do Jair Bolsonaro a CPI da Lava Toga, né, Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, que articulou a retirada de assinaturas, porque o Toffoli tinha dado uma liminar para salvar ele da investigação de rachadinha. Então assim, a gente chegou nesse ponto de hipertrofia do Supremo por causa da covardia do parlamento e também da covardia do próprio Bolsonaro quando era presidente da República.